tudo bem com vocês? Tudo bueno com vosotros? Bom, vamos para a nossa aula de espanhol, não presencial? Então vamos lá. Pega o livro de vocês para me acompanhar direitinho, tá? Pega o livro de espanhol para me acompanhar direitinho. E vamos para a lição 2. Bom, eu tô sentindo falta de vocês. Enquanto vocês pegam o livro aí, tô com vontade de voltar, querendo essas aulas, querendo que isso tudo passe logo. E eu tenho certeza que vai passar e a gente vai estar junto rapidinho. Presta bastante atenção em tudo que a gente que eu vou falar e nas instruções que eu vou dar para vocês. Leiam, acompanhem comigo, para que a gente tenha uma aprendizagem efetiva nesse momento tão difícil, tá? Bom, unidade 1 do livro. Nós já começamos essa unidade, ficou só a parte da gramática que eu ainda não tinha explicado. Então, eu vou explicar a parte da gramática e vocês vão fazer as atividades que eu vou pedir no final aqui dos slides aqui, tem as instruções. E depois eu vou liberar as trilhas, tá? Mas depois que fizer a atividade, depois que a gente fizer esse estudo, na unidade 1, a parte gramática são os verbos de cambio. O que é cambio? Cambio é mudança, né? Então, vamos ver o que são esses verbos de cambio. Los verbos de cambio. Verbos de cambio. Expresión de las transformaciones que se experimentan, aspecto físico, caráter, estado de ânimo e profissão. Então, verbos de câmbio é aquele verbo que eu uso para falar para assinalar uma mudança, para falar de uma mudança, para dizer que existe uma mudança, que aconteceu uma mudança. Então, eu uso esses verbos de mudança, é para falar de alguma mudança que aconteceu, uma transformação que aconteceu. Só que cada tipo de transformação é um verbo diferente que eu vou usar, e é isso que vocês têm que saber. O verbo tal assinala tal tipo de transformação, de aspecto físico, de caráter, de estado de ânimo. Na apostila de vocês têm 4 verbos: o hacer, o volver, o poner e o quedar. Acompanha aí, na apostila tá. Verbos que expressam solo, qualidade, profissão, estado, seres, signos, transformações experimentadas. Então, vamos ver onde que eu uso cada um desses verbos de câmbio, cada um desses verbos. Não são só esses 4 aqui, são mais de 4, mas por enquanto a gente vai começar estudando 4 deles, tá? Primeiro, hacer-se. O hacer-se, ele indica um câmbio voluntário, resultado de um processo, ideologia, religião, profissão, idade, tempo. Então, o hacer-se, eu preciso ser voluntário a essa mudança. O sujeito precisa ter querido essa mudança. Me hice budista em Tailândia. Eu me fiz budista na Tailândia. Então, houve um voluntário. O sujeito quis essa mudança. Mario se ha hecho vegetariano. Ele quis ser vegetariano. Ele mudou, né? Ele mudou de opinião, de ideologia aí, mas foi um voluntário. Não aconteceu de repente, ele acordou vegetariano. Não, ele quis ser vegetariano. E essa mudança voluntária que resulta que vem de um processo, eu uso o verbo hacer-se. Se está haciendo tarde, então está fazendo-se tarde. E vem de um processo, não é de uma vez que aconteceu essa mudança. Depois disso eu venho, voltando lá no hacer-se, se eu falo assim, yo me hizo professora, eu me fiz professora, eu quis ser professora e eu trabalhei para isso, então houve um processo para isso.
O volver-se, o verbo voltar-se. Volver-se significa voltar. Cambio involuntário em la personalidade, contrário à anterior. Então, quando há uma mudança involuntária, aconteceu sem a minha participação, eu uso volver-se. Antes era tímido, pero se ha vuelto muy extrovertido. Se voltou muito, antes era tímido, se voltou muito extrovertido. Ganhou a loteria e se volvió egoísta. Então, o volver-se é uma mudança de personalidade, tá? O poner-se, câmbio normalmente voluntário e temporal, aspecto, saúde e ânimo. O poner-se é uma mudança que ela não é para todo sempre. Ela vai voltar, vai. Se eu falo assim, eu me puso muito triste, eu não vou ser triste para sempre. Então, é uma mudança temporal, vai passar. Ódio poner-me enferma. No te pongas celoso. Não te ponha ciumento. Não é uma mudança, não é algo que vai permanecer. Não é permanente, tá? O poner-se, ele não é permanente. O quedar-se, que é ficar. Câmbio, consequência de uma ação ou situação. Reacción, estados físicos e de ânimo. Se quedou calvo a los 23 anos. Me ha hecho sem palavras. Quando ele fala assim, se quedou calvo, foi porque que ele ficou careca? Porque caiu o cabelo. Então, é uma mudança vítima de uma ação, uma situação. Quando me ha dicho que se ha quedado embaraçada, se quedou embaraçada, ficou grávida, se quedou sem amigos. Então, quedar-se é um câmbio ou consequência de uma ação ou situação ou reação. Então, no livro de vocês, fala o seguinte, que hacer-se indica um câmbio voluntário, resuelto de um processo. Volver-se indica um câmbio involuntário e duradouro. Poner-se, um câmbio involuntário e momentâneo. Quedar-se indica um câmbio imprevisto que pode ser duradouro ou permanente. Então, são esses 4 verbos que vocês têm que saber. Qual tipo de mudança que eles indicam? E se eu colocar na avaliação, no exercício que vocês vão fazer agora, no exercício que vocês vão fazer aqui, e eu colocar o exemplo, vocês saberem me falar que tipo de mudança que é, tá? Eu ponho lá o poner-se, aí vocês vão falar que é um câmbio momentâneo. Eu ponho lá o hacer-se. É um câmbio voluntário que resulta de um processo. Tem que trabalhar para que ele aconteça, certo? Então, o que vocês têm que saber aqui? Em que tipo de mudança eu uso cada um desses verbos. Bom, vamos ver se vocês entenderam o que eu passei para vocês desses 4 verbos. Primeiro, se diverte um pouquinho, joga lá no aplicativo RA do QR Code da página 15, que tem um pouquinho dessa matéria lá para vocês. E aí no jogo lá vocês vão assimilar mais um pouquinho. Assiste quantas vezes for preciso essa explicação. Leia a apostila na página 15 e lá no livro de atividades também tem bastante resumidinho essa matéria. Depois disso, resolve para mim os exercícios do livro de atividades, que é aquele que fica lá no final da apostila, tá? Unidade 1, página 4 a 10. Não esquece, é lá no final da apostila. Tá? E aí, quando vocês fizerem isso, eu fizer essa correção com vocês, aí eu vou liberar novas trilhas, tá? E como é que vocês vão me mandar isso?
Tira uma foto bem legível, que dê para eu ler direitinho dos exercícios lá do livro de atividades e me envia por e-mail ou me envia no WhatsApp, tá bom? E que vocês fiquem muito bem, que isso tudo passe logo e que vocês tenham um ótimo trabalho. Fique em casa, se cuida e logo, logo nós vamos estar juntos. Beijo pra vocês.